Oi, pessoal. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês a visão da UI frente à transformação digital, né? Como a cadeia está sendo reinventada dentro desse contexto de novas tecnologias imperantes, né? Deixa eu comentar um pouquinho aqui da UI, né? Eu sou da UI Consulting, né? Da prática de supply chain, onde a gente tem hoje mais de 130 profissionais altamente especializados em processos, tecnologia, estratégia, né? Na tecnologia, a gente tem um grande parceiro que é a SAP. Hoje, a gente tem diversos projetos em digital supply chain acontecendo, né? Vale notar também que a gente foi reconhecido como líder de supply chain planning pela ALM Intelligence em 2019, né? E aqui a gente deixou alguns dos resultados que a gente tem obtido aí em clientes que nos escolheram como parceiros dessa transformação, resultados quantitativos bastante significativos, né? Bom, comigo aqui hoje está o Marcelo Tescari, né, que é líder aí de planejamento da nossa prática, o Elton Pandeló, que cuida de toda a parte de warehousing, e o Toyama, que é o cara, né, o líder de transportation aí, também vai estar com a gente aí compartilhando um pouquinho de algumas experiências com vocês. Bom, o pano de fundo aqui, por onde a gente gostaria de começar, né, esse bate-papo, passa pelos novos desafios que a gente está enfrentando hoje. Notadamente, né, numa pesquisa ampla que a UI fez com diversos executivos das principais empresas do mundo, o desafio de crescer de maneira lucrativa e sustentável é uma agenda imperante dos principais executivos de negócio. E esse desafio ele passa, né, pela questão do crescimento, né, pela questão da mudança de mercado, dos novos hábitos, pelo olhar de custos, né, onde eu tenho mudanças que ou legais, ou de compliance, ou de próprio comportamentos do consumidor, em que eu tenho que fazer novos tipos de investimentos e como que eu consigo tratar essa questão de custos. Então, esses são aspectos, drivers, que acabam direcionando muito a nova cadeia de valor, né, o novo olhar aí para o supply chain. Quando a gente mergulha um pouquinho mais nas mega tendências, né, além desse imperativo de grande desafio que os executivos pontuaram, a gente também percebe algumas movimentações globais que naturalmente impõem novos desafios para a gestão da cadeia. E a gente está falando de tecnologia, né, da disrupção digital, como elas estão reinventando a forma como a gente faz praticamente tudo, né? Questões geopolíticas, não tem como não olhar e observar movimentações como o Brexit, movimentações como as disputas comerciais China, Estados Unidos, as questões relacionadas ao globalizar e ao internalizar em algum ponto, isso também é um olhar aí que acaba direcionando questões para a supply chain, a agilidade na cadeia, né? Cada vez tempos o consumidor querendo expectativas de prazos de entrega, de disponibilidade cada vez mais alta, isso gerando novas necessidades de agilidade e celeridade para a própria cadeia. Gestão de custos, né? A gente trabalhando aí com maior qualidade, maior diversidade de serviços, todo um contexto aí de suprimentos para conseguir atender e entregar a proposta de valor, tem implicações naturais em custos. E o último ponto passa por ecossistema, né? Cada vez mais as cadeias complexas, né? As cadeias com mais interdependentes e interconectadas, né? E que, por consequência, exigem modelos de gestão, né, mais sólidos, né, naturalmente com uma pegada tecnológica maior. Além de tudo, não tem como não falar do que a gente está vivendo agora, né? 1/3 da população do mundo está em alguma forma em lockdown, né? Isso graças, né, ao Covid, né, a pandemia, né, que nos acerca, e isso está acelerando algumas questões, seja comportamentais, seja movimentos de adoção, que naturalmente a gente vai vivenciar, a gente vai ter que lidar agora e também nos próximos anos, né, quiçá por um bom período, né? Se por hipótese a gente assumir que a China já passou por isso, né? Que tipo de novas prioridades de consumo, que tipo de características que emergiram, né, que estão aí no novo normal? Potencialmente elas vão ser as mesmas questões que a gente vai ter que lidar
quando a gente passar por esses estágios aqui no Brasil, por exemplo, né? Um ponto disso passa por novas prioridades de consumo, né? As pesquisas que a gente fez teve um foco muito grande em pontos, por exemplo, que valorizaram o que era feito em casa. A gente passou dentro de casa um bom tempo, né? Então, o que é feito em casa, tido como pequenos luxos, né, ganharam aí uma notoriedade muito maior, né? Um dado curioso, né? Pela primeira vez, né, em pesquisas de prioridade, etc., smartphone não faz parte dele, não faz parte dessa pesquisa na China, não está como as top 3 priorities para o consumidor. Por que isso? Porque ele passou dentro desse período a ambientar e valorizar outras questões, né? Então isso abre um leque muito grande de como isso vai precisar ser de alguma maneira acomodado, endereçado para essa gestão, para essas cadeias do futuro, né? Aqui só mais um ponto para aterrizar um pouquinho, né? Essas mudanças que a gente está vivenciando, né? De novo, né? Do linear para o network, né? Em vez do supply, do planejar, do entregar, do vender, enfim, desses processos mais sequenciais, a gente está vivenciando agora e percebendo uma movimentação para tratar a cadeia, né, como uma rede interconectada com vários elementos que se cooperam, que a torna mais flexível e célere, né? Esse é o caminho. Também a questão do ecossistema, né? Onde as informações elas se movimentam nessa rede em tempo real, né? Permitem um perfil de sincronização que a gente não tinha antes para poder facilitar a tomada de decisão cada vez numa amplitude maior de complexidade. E isso remete também a algumas questões que, se a gente for olhar, o cliente, né, acaba impondo para a gente. Então, se a gente 42%, né, dos clientes B2B já usam dispositivos móveis para processos de compra. E essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Muito provavelmente, se a gente for refazer isso agora, né, a gente pode ter números aí maiores que, por exemplo, os 87% dos compradores digital consideram o tempo de entrega de pedido como um fator determinante na compra. A cadeia digital teve que evoluir muito rapidamente nesses últimos tempos para atender esse novo contexto que a gente está vivendo. E, por fim, né, a questão do autônomo, né? A gente está em vários estágios, está no estágio existe estágio de visibilidade, estágio de coordenação, estágio de otimização e, por fim, o estágio do autonomous value chain, onde a cadeia é gerida de uma tal maneira em que decisões são tomadas de maneira autônoma, suportadas de tecnologia e desdobradas, né, em toda a rede, né? A hora que a gente olha nessa mesma pesquisa, já pontuando os executivos de supply chain, 50% deles, um pouco mais na verdade, entendem, né, que por volta de 2025, cadeias autônomas e sustentáveis já vão estar sendo operadas, né? E um outro dado também relevante nesse contexto transformacional que a gente está vivendo, nesse mesmo momento, 2025, 1 de cada 3 trabalhos que hoje existe potencialmente vão ser substituídos por alguma forma de tecnologia, né? Naturalmente, todo esse imperativo que leva até propostas de valores sendo entregue por uma rede de uma maneira diferente do que a gente tem hoje. Então, essa é a visão da UI, né? O supply chain do futuro não é uma rede interconectada, interdependente, complexa, né? Onde as informações fluem de uma maneira célere, flexível, onde existe um perfil de cooperação muito maior para capacitar e qualificar tomadas de decisão melhores para o todo, né? O que hoje a gente fala, o planejador de demanda, o planejador de produção, o planejador de transporte, logística, enfim, possivelmente esses nomes vão ser substituídos por um planejador de rede, por exemplo, que vai cuidar das interconexões, das interdependências de todos esses elos, né? E para isso a gente desenvolveu uma abordagem chamada Digital Supply Chain, né? O Reinvention, né? Digital Supply Chain Reinvention, onde a gente coloca alguns entendimentos de camada para facilitar essa jornada a essa rede do futuro, né? Que passa por uma camada de inteligência de supply chain, onde a gente consegue coletar essas informações, ter esses insights, uma visão end-to-end, incluindo os diversos elos da cadeia, uma camada estratégica, né, de arquitetura estratégica que passa por um olhar de segmentação, pricing dinâmico, footprint, né, como que a gente se posiciona ainda mais nesses movimentos de
que balanceia, né? O global, o não global, supplier local com supplier globais, esse tipo de discussão que sempre vem à tona e agora está mais do que nunca. A excelência operacional integrada, que são basicamente garantir a fluidez de todos os processos de tomada de decisão do curtíssimo ao longo prazo, considerando todos esses elos da cadeia. E, por fim, algo que ganhou uma notoriedade muito maior agora, né, que é a questão da resiliência do supply chain. Né? Ser capaz de criar cenários, né, de riscos, de tomada de decisão frente a intempéries futuros, né, cisnes negros, como a gente está vivenciando hoje, ou mesmo gestão de riscos de cadeia, se tornou um capability muito esperado, né, muito necessário para as redes do futuro. Bom, agora, né, o que eu gostaria aqui, com o apoio dos meus colegas, a gente vai entrar um pouquinho no detalhe em 3 processos core dentro dessa rede de futuro, que é o planejamento, o transporte, a armazenagem, onde a gente vai poder explorar um pouquinho como essas transformações estão acontecendo, como a tecnologia está habilitando modos novos e melhores de entregar valor para o cliente. Bom, a gente vai começar aqui com o planejamento com o Tescari. Bom, do ponto de vista de planejamento, até pegando as perguntas que o Lucas fez, né, é importante que tem algumas perguntas, aterrissar essas perguntas dentro do universo de planejamento. Né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje em dia de planejamento, a gente fala de um planejamento muito mais responsivo. Né? Um planejamento que está muito mais conectado com as necessidades do cliente e entendendo como elas variam no tempo. Né? A gente sai de uma visão de planejamento onde a gente tinha um olhar muito para frente, a gente acreditava que tudo ia acontecer como a gente imaginava, e hoje a gente tem que responder muito mais rápido a essas necessidades. E tem também, trazendo de novo aí para o contexto de planejamento, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de um supply chain autônomo, o planejamento tem uma função essencial, porque significa porque o planejamento dentro do contexto do supply chain, ele muitas vezes trabalha como coração, conectando as diversas partes. Né? Então, esses são perguntas que eu acho que o planejamento vai ter que responder a partir de agora. E tem tido que responder, não só a partir de agora. E nesse contexto, os projetos de transformação que a gente faz, envolvendo tecnologias como, por exemplo, o IBP, né, eles têm que auxiliar as empresas a ter maior visibilidade das informações, né, muitas vezes em tempo real, integrar mais as informações de diversas áreas, diversas funções da empresa, né, conseguir juntar essas informações e agir em cima dessas informações com muito mais inteligência e numa velocidade muito mais rápida, com muito mais responsividade. Né? Dentro desse contexto, a gente entende que existem alguns fatores que são muito críticos para você ter sucesso nesse tipo de transformação, principalmente envolvendo tecnologia. Né? Aí um olhar mais específico para a tecnologia. Né? Acho que além de uma visão holística do problema, não achar que é só a tecnologia que vai resolver todos os problemas e todos os desafios que a gente tem na cadeia, eu acho que a gente precisa ter um foco muito claro nas alavancas de valor. O que me direciona ou quais são os drivers dessa minha transformação. Né? E pegando um outro que eu acho que é muito importante comentar com vocês, e aí uma experiência bem focada em tecnologia mesmo, acho específico para o caso de planejamento, inclusive, poxa, você tem que tentar usar, quanto antes você começar a usar dados reais, melhor. O desafio não é implementar uma ferramenta. Implementar uma ferramenta que tenha uma utilidade e que alavanque os negócios e traga mais eficiência, traga maior responsividade e tudo isso que a gente está fazendo. Então, usar os dados reais significa estar em contato com o problema real desde o início. Não gastar muito tempo com bits e bytes, porque essas coisas vão se resolver ao longo do projeto. Tá? E aí, passando para um case que eu acho que é bem relevante comentar, né? A gente tem um case de implementação da ferramenta de IBP Demand, né? É uma das ferramentas, acho que é a ferramenta que está no coração das ferramentas que a gente tem para planning. É uma transformação que a gente fez num cliente de construção civil, é uma transformação que foi muito, muito maior do que a implementação só do IBP Demand, mas em que o IBP Demand foi fundamental para a entrega do resultado. Né? Nessa empresa, a gente remodelou todo o modelo de gestão deles, de como eles faziam gestão da cadeia, a gente remodelou toda a maneira como eles lidavam com os pedidos, como eles viam os estoques, a gente redesenhou
desenhou o footprint de atendimento deles, né, na linha de ter mais agilidade, atender melhor os clientes, né, e acho que os resultados, né, acho que eles falam por si só, né, a gente teve uma elevação, uma redução muito grande da perda de vendas, né, a gente pode ver nesse primeiro gráfico, começamos a atender os clientes muito mais rápido, né, reduzimos o ciclo da ordem dentro do cliente, dentro do contexto deles. Então, a gente saiu ali de um patamar de 26 dias ali e chegamos num patamar de aproximadamente 9 dias, né? Melhoramos a aderência do planejamento, significa que a operação passou a confiar mais no planejamento e fazer mais aquilo que o planejamento direcionava, né? Isso vocês podem ver por esse gráfico do meio, que diz bem claro que tanto as funções de DRP e produção começaram a fazer mais o que o planejamento dizia. Consequentemente, aí, lógico, melhoramos muito o atendimento, né? O principal indicador de nível de serviço, no caso deles, é o TIF, saiu de um patamar aí de 30%, 40% para um patamar de 80%, 90% e se mantém assim, né? Felizmente se mantém nesse nível. Aí, pegando mais uma coisa que está muito ligada ao contexto da ferramenta de IBP Demand, a gente reduziu muito os erros que a gente tinha em previsão de vendas, né? Saímos de um patamar ali de 45% e chegamos a um patamar de 25% de erro de previsão de venda. Comparando com outras empresas do setor, é um número muito bom, né? E, poxa, tudo isso reduzindo estoque, né? Então, vocês conseguem ver que a gente saiu de um nível aí de estoque de aproximadamente 144 milhões para mais ou menos aí 80 milhões. Então, tivemos uma redução substancial dos estoques. Evoluindo aqui, eu chamo o Elton para compartilhar um pouco da experiência aí com warehouse, né, com armazenagem. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouco sobre o Extended Warehouse Management, uma solução aí que veio para ajudar aí essa questão de como otimizar o meu estoque, né, como otimizar a armazenagem desse estoque, melhorar os controles, né, e o controle aí não só das posições de estoque, mas também de rastreabilidade, algo tão importante, né, a rastreabilidade dos itens, e também, né, melhorar também o controle dos recursos, né, ele tem funcionalidades como o Labor Management, que você consegue visualizar como é que está a alocação dos teus recursos dentro do warehouse, né. Isso tudo trazendo aí modelos que vão trazer agilidade para o teu processo de warehouse e redução de custos. Falando um pouco do Extended Warehouse Management, o que vale falar aqui é que ele é algo central. Todos os processos end-to-end, de alguma maneira, eles passam pelo armazém. Quando você fala do Purchase to Pay, Order to Cash, todos esses processos end-to-end, de alguma maneira, o item está saindo do estoque, né? Ou está entrando no estoque, está saindo no estoque, estou pagando um item para produção. Então, todos esses processos, de alguma maneira, eles passam pelo warehouse. E, por muitas vezes, o warehouse foi negligenciado. Agora, a gente tem aí uma solução bem robusta, que compete aí de igual para igual com grandes players do mercado e que pode trazer para você uma solução já integrada no seu ERP, né, trazendo aí agilidade e flexibilidade para a operação com o controle necessário. Além de trazer toda a visualização, dashboards com analytics, coisas mais modernas aí que estão presentes nessa ferramenta. Fatores críticos de sucesso para uma implantação dessa, além dos que já foram comentados pelo Tescares, questões metodológicas, eu quero salientar também a questão de modelos, né, de referência, aceleradores. É muito importante, ao se desenhar um processo, né, na área logística, você usar desses artifícios de trazer a experiência do teu parceiro, né? A UI, por exemplo, já implementou mais de 300 EWM no mundo, então você ganha com isso, né, trazendo modelos de referência similar ao teu processo de negócio, e muitas vezes até diferente do teu negócio, mas que você vai aprender com ele e trazer aí grandes benefícios para a tua empresa. Centro de excelência é outro fator crítico para o sucesso, né? Em diversas situações, as empresas têm 200, 300 armazéns, ficaria inviável você fazer os 200 armazéns, muitas vezes, com uma consultoria. Então, você precisa aprender com o teu processo de implementação e ajudar o parceiro que você tem, que você escolher, a fazer essa implementação. E um terceiro e último que eu queria salientar de fator crítico do sucesso é você ter aí uma empresa que consegue aportar os recursos SMEs, né, os especialistas que vão olhar o direcionamento desse projeto, trazendo aí uma tranquilidade, uma segurança para a implementação que você está fazendo. Não, perfeito. Só adicional, eu acho que eu gostaria de compartilhar uma experiência que a gente já está tendo em diversos clientes, que é conectar o EWM, a lógica da gestão de warehouse, com o IoT.
né? Então, ultimamente, a gente tem trabalhado em projetos reconhecidos internacionalmente do uso de tecnologia RFID dentro desses contextos de movimentação e gestão. Então, aí, trazendo um pouco da ótica, isso é uma plataforma e a gente consegue se reinventar, trazendo as novas tecnologias para subir a régua das melhores práticas em torno da aplicação dessa tecnologia em si. Tá? Legal. Bom, falando aí, dando continuidade ao que o Lucas comentou, esse é um projeto que teve aí o uso da integração do EWM, utilizando tecnologia IoT, integrando com armazém vertical, integrando aí com linhas, com as linhas de produção. É uma empresa que tem mais de 2 milhões de peças, então é uma empresa grande, né? Ela está presente em mais de 40 localidades diferentes, né? Foi uma implementação de sucesso com 20 meses de projeto, um projeto que foi Go Live Big Bang, para quem sabe qual é a complexidade de colocar no ar 40 plantas em locais e países diferentes ao mesmo tempo, um Go Live simultâneo, né? Então um projeto de alta complexidade, trazendo aí várias coisas que nós comentamos aqui, o IoT, a questão de slot e rearrangement, que é a parte de organização interna do warehouse, aonde armazenar o quê, baseado no peso, no tamanho das peças e otimizando o espaço que você tem, a parte de priorização das atividades, das tarefas, né? Dashboards de visualização, a parte de agendamento de docas para fazer o carregamento, aí dando já aí uma introdução aí na próximo slide aqui, onde o Toyama vai explicar um pouco mais a parte de transporte, mas o EWM é completamente conectado com a parte de transporte, onde você consegue fazer o agendamento da doca, para o caminhão chegar lá e aquela doca está reservada para ele. Então, foi um projeto de sucesso aí que a UI implementou em 40 países de forma simultânea. Só por fim, né, um comentário, por mais que a gente já tenha feito mais de 300 projetos de EWM, como o Elton comentou, esse em especial pela complexidade, inclusive do setor, né, a indústria aeronáutica é uma indústria muito exigente, inclusive por homologações, enfim, né, foi um trabalho bastante, um cartão de visita, tá? Então talvez no momento oportuno a gente possa explorar um pouco mais. Agora, Toyama, comenta um pouquinho com a gente aí nossas discussões em torno de transporte. Bom, pensando na questão da transformação digital, né, quando a gente fala de operações de transporte, tudo parte de você ter uma plataforma fundacional, né, para que te permita modelar diversos tipos de transporte, meios de transporte, modais diferentes em cenários distintos, né? Então, dentro das nossas implementações, o SAP TM ele oferece todas as funcionalidades necessárias para você automatizar, dar visibilidade com dashboards de controle, alertas, né, de operação, acompanhamento de eventos, né, de forma que você tenha as suas operações de transporte modeladas e organizadas em uma plataforma única, uma ferramenta única. E aí, quando a gente fala de transformação digital, o que a gente tem feito agora, né, nas últimas implementações? Principalmente a questão de visibilidade, né, uma demanda muito forte aí dos clientes de você ter uma visibilidade em tempo real do status das suas execuções de transporte, né, e você tendo essa modelagem feita bem dentro da sua ferramenta de gestão de transportes, a gente viabiliza que você se conecte com ferramentas externas que oferecem essa visibilidade. Então, parceiro aí de tracking, ou alguma ferramenta na nuvem, né, que ofereça as informações de tracking, ou seu próprio transportador que eventualmente possa te mandar esses eventos, a gente consegue trazer isso para dentro do TM em tempo real, de forma que você consiga ver e até avisar o seu cliente, eventualmente, de algum desvio dos prazos de entrega, que a gente viu lá na pesquisa inicial, que é um fator bastante relevante na decisão de compra. Um segundo ponto relevante é a questão de viabilizar a agregação de novas funcionalidades. A gente está num momento bastante interessante, né, no mercado e no mundo de evoluções de tecnologias e startups que estão endereçando problemas específicos. Então, é importante você ter a competência, a capacidade, uma ferramenta que viabilize se conectar com essas novas funcionalidades de forma rápida e integrada com sua operação. E, por fim, a questão de agilidade, né? Você trazer essa automação no processo de planejamento e execução permite que você atinja objetivos aí, ousados, né, de prazos de entrega
urgentes, entregas no mesmo dia ou num prazo muito curto, né, de forma que o produto fique parado o menos tempo possível e você consiga maximizar sua captura de valor. Pensando para o futuro, né, especialmente três tecnologias disruptivas, né, vamos dizer assim, são relevantes para a gente construir essa rede de operações do futuro, né? Então, o IoT, como foi comentado, em diversas formas, né? Você tem tanto RFID quanto equipamentos autônomos de movimentação e outras formas de IoT que existem, né? Segundo ponto é a questão de inteligência artificial, né, especialmente na parte de monitoramento e controle e acompanhamento das operações de nível de serviço, de forma que você consiga produzir alertas em tempo real e proativos, né, em relação para o seu cliente, para avisar de um potencial atraso, ou eventualmente avisar de um potencial antecipação da entrega, de forma que ele possa se preparar, né, para receber o seu produto. Né, e num outro viés, a questão até do blockchain. A UI ela é líder no mercado aí de blockchain, desenvolveu e tem uma plataforma, uma abordagem para blockchain chamada de Opschain 4.0. A gente é um advogado bastante vocal aí da blockchain pública, né? Então, você conectar as operações de transporte em uma plataforma blockchain viabiliza que você troque essas informações de forma bastante segura entre diversos parceiros que participem aí da sua rede de supply chain. E aí, falando rapidamente de alguns cases, né, pegar um case especificamente, que é um case de implementação aí do TM para uma indústria petroquímica, na mesma linha do que os meus colegas vêm comentando, né, uma implementação de tecnologia ela não passa somente pela tecnologia em si, ela passa principalmente pelo processo end-to-end, de forma que a gente construa uma solução integrada que viabilize mais agilidade, mais automação e uma redução de custo expressiva. Nesse caso específico, a gente o foco era principalmente na etapa de planejamento de transportes. A gente tinha mais de 15 cenários diferentes de planejamento de transportes. E o resultado disso, basicamente, foi uma redução de retrabalho muito grande, né, de você evitar que novas urgências ou prioridades do dia afetem ou gerem um retrabalho de você desconfirmar o pedido de um cliente, confirmar o pedido do cliente, desprogramar um transportador e programar um novo transportador. É uma redução expressiva do tempo de planejamento, né, que antes durava praticamente o período útil inteiro, né, o comercial inteiro. A gente conseguiu concentrar esse período de planejamento em 2 horas por dia, né, então uma redução aí de quase 70% aí do tempo de planejamento, né, e junto com isso um aumento da capacidade de você planejar para o futuro, né? Por mais que você tenha certas mudanças, você ter essa competência de planejar para o futuro te viabiliza um planejamento mais robusto e uma programação de transporte mais assertiva. Bom, pessoal, já indo aqui para o último passo, né, dessa jornada, né, a gente entende, né, essa visão futura natural, né, da cadeia, né, sendo transformada numa rede super dependente, super conectada, enfim. Mas a gente precisa responder para questões agora, a gente tem que preparar para o próximo passo e se planejar para esse futuro. Então a gente compartilha aqui alguns pontos que a gente entende como críticos, né, para nessa condução de transformação do negócio, né. Um primeiro ponto é definir a ambição, né, definir onde a gente quer chegar e ser ambicioso, né, sonhar grande, né. Hoje a gente tem várias tecnologias, vários modelos sendo disruptados, né? Enfim, e a gente precisa trabalhar essa agenda e ser ousado, né? Estabelecer prioridades, ter uma jornada em que a gente consiga gerir ao longo do tempo, conforme prioridades, com prioridades naturais de curto, médio e longo prazo. Utilizar a abordagem ágil, né? Porque ela permite com que a gente teste, acerte, escale de uma maneira muito mais célere e possa replicar isso para outros processos, para outros negócios, enfim. Observar tecnologias disruptivas e modelos disruptivos que estão girando em termo no mercado, não só no nosso setor, mas em todos os setores, porque a gente pode ter um bom aprendizado ali e trabalhar essas agendas para a nossa indústria também e conectar as pessoas a toda essa jornada transformacional. Não é do momento para o outro que a gente vai conseguir montar, ou ter uma estrutura atual de cadeia, onde eu tenho as áreas por uma rede interconectada,
mas as pessoas são, de longe, o elemento chave e fundamental que viabiliza com que essa jornada aconteça da melhor maneira e que ela seja transformacional, não só para a cadeia, mas para todas as pessoas que estão ali envolvidas. Tá? Bom, era isso, né? Aqui estão os nossos contatos, a gente agradece de novo a oportunidade. Maiores detalhes, a gente está absolutamente à disposição para continuar conversando com vocês.